Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Oi, pessoal, mais um programa bem feliz. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mais uma sexta-feira. Se você estiver assistindo em um outro dia, seja bem-vindo. Se é a primeira vez aqui no canal também, já peço para você se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E nós estamos no mês das mães. Então, esse mês eu quis falar muito sobre maternidade. Semana passada entrevistei a minha mãe e essa semana eu estou trazendo uma mãe muito especial aqui, que coincidentemente é minha prima. A gente estava até dando risada aqui agora, que eu comentei que quando a gente começou o projeto, até comentei com os meninos aqui que fazem a nossa edição, que só na minha família já ia ter um monte de história para contar. E realmente, nesse Dia das Mães, eu quis muito conversar com a minha prima, Mônica, que vai se apresentar para vocês, porque ela é uma mãe diferente da normalidade, do comum. Por quê? Ela não foi uma mãe tão novinha, como é de praxe por aí, né? Eu tô com 31 anos, tem gente que já me cobra muito por eu não ser mãe, e ela é um exemplo para mim de que eu não tô atrasada, que tudo tem a hora certa. E aí eu queria, né, Moniquinha, que você se apresentasse. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, boa noite. Muito bom estar aqui também com você. Então, eu me chamo Mônica, eu sou prima da Sara, eu sou mãe do Gabriel, e ela foi muito simpática quando ela disse que eu não fui mãe tão novinha. Não, eu fui mãe, né? Ela falou que tem 31, né, Sara? 31? É, 31. Eu me casei com 32. Então, mas eu vou contar a história logo para vocês. Muito bom. E, bom, casou tarde por quê? Você foi criada? Você acha que você foi criada para maternidade, para o casamento? Conta um pouquinho da sua história para a gente entender, né? As pessoas já optam hoje em dia para casar por casar mais tarde mesmo, né? Mas conta um pouquinho da sua história para gente. É interessante porque eu acho assim, mais a sua geração, né, que tá fazendo essas escolhas. Eu, como tenho 46 anos, eu tenho amigas que são avós, né? Porque eu acho que na minha geração, assim, na minha adolescência, início da juventude, foi essa... tinham aquelas que já casavam muito cedo, mas estava começando essa onda das que queriam primeiro se realizar pessoalmente. Então, de novo, né, apesar de já ter 46 anos, a minha criação lá atrás, dos meus pais, são pais, assim, super incentivadores, né? Mas eu não fui criada para ser esposa, para me casar, para ser mãe. Não foi essa criação que eu tive, né? Uhum. Embora tenha um super exemplo de mãe na minha casa. Uhum. Que já deu entrevista para você, inclusive. Já. É óbvio, assim, eu tinha essa questão da maternidade. Eu sabia que eu seria mãe um dia, mas eu não fui criada para isso.
em casa eu fui muito incentivada a estudar e a trabalhar. Então, as conversas em casa com o meu pai eram muito sobre o que eu ia querer fazer, o que eu queria estudar. Ele me dava muito conselho financeiro, né? Porque mulher gasta muito, começa a trabalhar. E ele falava, pelo menos você troque de carro a cada 2 anos para você não gastar todo o seu dinheiro com bolsa e sapato. Então, era esse tipo de conversa que eu tinha na minha casa, né? Eu fui criada assim. Então, justamente por isso que as coisas também foram acontecendo mais tarde na minha vida, nesse sentido de relacionamento. Eu fui para a faculdade com 17 anos, eu estudei primeiro, meu primeiro namorado veio depois que eu entrei na faculdade, então meu primeiro namorado eu tinha 18 anos. Uhum. A minha mãe até brincava, ela falava, Mônica, eu vou te levar no médico para ver o que está acontecendo, porque você só fica nos livros, você só fica ouvindo música. Mas é que essa era o meu foco no momento, né? E aí, com 18, eu comecei a namorar, foi meu primeiro namorado. Então, eu já fui, na minha vida já foi tudo um pouco mais tarde. Uhum. Né? Tem muita menina com 18 que já é mãe mesmo, que já é Tem. casada. Sim. Uhum. E aí, bom, você falou que casou com 32, né? Você namorou muitos anos? Conta pra gente aí sua história com o Weber. Então, pena que ele não tá aqui, que ele trabalha à noite. Ele poderia me ajudar a contar essa história, né? Eu e ele casamos com 32, né? Mas assim, eu tive outros namorados, não foram muitos também, não. Porque, como eu te disse, o meu foco era outro, né? Então, desde cedo não. Eu fiz a faculdade, daí que eu comecei a trabalhar. Mas muito focada em estudar, em trabalhar, em estudar, em trabalhar. Então, não tive muitos namorados. Mas eu tive um namoro bem longo, uns 4 anos, e que não foi para frente, justamente por essa questão de, eu vou casar, não vou casar, aquela coisa toda, né? E daí, quando eu conheci o Weber, também foi assim. As pessoas falavam, isso namora há muito tempo, você vai ver só, daqui a pouco você vai encontrar alguém e vai ser papum. Em 11 meses, namoramos, noivamos e casamos. Eu perguntei de propósito, porque assim, ó, tem gente que acha que eu não lembro, não sei se você lembra, mas tinha algum programa de comédia na TV que a menina falava assim, a Ingrid Guimarães, ó. A Ingrid, Você lembra? Ela falava isso. assim, até encontrar alguém em 31, até começar a namorar 32, até casar 33. E eu lembro que, gente, quando eu ouvia isso, eu falava, nossa, falta muito para eu fazer 30. E agora já passei dos 30, né? E aí, Então, hoje eu vejo assim, que às vezes você, de repente, né? O de repente acontece, você encontra alguém legal, namora e casa e tem filho, enfim, e as coisas simplesmente acontecem, né? eu falando assim, porque o meu foco era outro, tal, não significa que eu não tenha sofrido as pressões da sociedade, porque as pressões existiam e continuam existindo, né? Ainda que esteja tudo muito mais moderno, né? Ainda existe essa pressão em cima da mulher. Então, como assim? Você tem 30 anos, não namora, ou quando começa a namorar, quando é que vai casar? E quando casa, quando é que vai ter filho? Então, essas pressões, elas existem. E é uma crise na mente da gente mesmo, né? Sim. Ai, meu Deus, mas será que eu estou fazendo escolhas corretas, né? Será que eu não tenho que me abrir mesmo? Eu não tenho que me relacionar? Então, ficam essas cobranças. E eu sofri, eu passei por isso também, obviamente, né? Mas eu acredito muito que no controle de Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito nisso. Então, as coisas que vão acontecer, elas vão acontecer. Bom, eu também falo sobre isso, inclusive essa semana eu falei no Instagram, né, sobre algo que governa as nossas vidas, e aí eu entendo que, lógico, né, as escolhas são nossas, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, mas eu entendo que quando eu entrego no governo de Deus, algumas coisas não dão certo, porque é Ele já também direcionando para algo que pode ser maior, ou que aquilo poderia prejudicar o meu propósito, enfim, eu acredito muito nisso também. Você comentou sobre essa questão de estudar e um pouco mais, começar a namorar um pouco mais tarde e tudo mais. Você acredita? Gente, quem está assistindo que casou cedo, não tem problema, tá? Essa é uma pergunta para a manequim, não é sobre você. Cada um tem sua história. Cada um tem sua história. Mas você acha que casar mais tarde, né? Casar com uma idade de mais adulta, te fez talvez ter um pouco mais de consciência do que você estava fazendo, do que se você tivesse casado um pouco mais jovem, assim? Então, lógico que a maturidade ela ajuda muito, mas assim, em um relacionamentos são difíceis.
Relacionamento com o pai, relacionamento com mãe, relacionamento com o namorado, marido, relacionamento com o filho, relacionamento profissional. Relacionamentos são difíceis, né? Então, casando cedo ou casando tarde, você vai ter a sua fase de adaptação. É óbvio que a maturidade, ela pode te ajudar a entender melhor os processos, né? A não dar tantos chiliques e tal. Mas muita maturidade também, nem tudo tudo tem prós e contras, né? É verdade. Porque dependendo de muita maturidade também, o que acontece hoje? Hoje, nós, as mulheres, elas, né, usam-se muito sistema de estarem muito empoderadas e muito independentes e muito donas de si. E aí, quando ela realiza tudo que ela acredita pessoalmente que ela tinha para realizar, e aí ela vai para um relacionamento, dá os choquinhos, né? Porque imagina, você tem sua vida toda já realizada, e aí você vai dividir a sua vida com outra pessoa, e você já não tem muita paciência mais também para tanta coisa, né? Você acredita que já aprendeu tudo que tinha para aprender, então pode ser que existam esses choques no relacionamento. Assim como casar muito nova, serão outros problemas do casamento. Você casando muito nova, você pode ser mais insegura, mais ciumenta, né? Mais carente, coisa que mais velha você não vai ter. Então, eu acredito que relacionamento é concessão. Eu abro um espaço aqui, né? Eu concedo alguma coisa aqui, o outro abre uma sessão ali, e aí a gente decide que vai fazer o negócio dar certo. Né? Eu tenho 14 anos de casada, e eu digo que os últimos 4 anos do meu casamento estão sendo os melhores anos. Legal. Oh, meu Deus, demorou 10 anos. É a vida, gente. É relacionamento. É assim, né? Então, a gente já casou mais velho, tem essa questão, sim, sabe? De vir cheios de manias, e aí você precisa adaptar essas manias com as manias do outro, e aceitar, né? E viver. Agora, muito novo... existem uns benefícios e outros problemas também. De repente, a pessoa casa antes de se realizar. Né? A gente ouve muitas pessoas falando, poxa, eu me casei. Aí, o caso da minha mãe. A minha mãe, depois que ela formou todos os filhos, que ela foi fazer faculdade. Porque ela casou nova, ela teve 3 filhos, né? Assim, perto um do outro. Então, ela foi vivendo para os filhos. Tem muito isso também, né? Da mulher decidir casar e viver para isso. Aí ela abre mão dela. Quer dizer, são várias histórias. Cada muito relativo, sua, né? É muito relativo. E eu penso assim, né? Eu, Sara, tá? Mas aí é de cada um, como nós dissemos. Se eu já tivesse me casado com alguma das pessoas que eu já quis casar, eu não estaria casada hoje. Entendeu? Eu dou graças a Deus de não ter casado ainda, porque eu acho que eu não sustentaria um relacionamento. Hoje eu já aprendo, né? Também, hoje a gente olha de um jeito diferente, que eu brinco que no namoro a gente tem que procurar defeito. No casamento é o contrário, né? Você tem que viver procurando qualidade o tempo todo. E os namoros, eles servem para isso mesmo, para a gente conhecer, procurar alguns defeitinhos e tal. Não quer dizer que eu vá conhecer a pessoa totalmente, porém, eu entendo que é um olhar mais crítico mesmo para saber se aquela pessoa que você deveria se casar, né? Mas você está falando uma coisa, eu lembrei uma vez de uma amiga, eu estava grávida, né? Já vou pular, assim, grávida do Gabriel, então já estava lá com os meus 37 anos, já estou dando spoiler aí, falar. Mas eu lembro que uma amiga chegou em mim e falou assim, nossa, você está grávida agora? Eu com 30 anos já tinha o meu filho, né? Assim, a pessoa fala, é sua amiga, então às vezes ela não fala querendo ofender, mas certas coisas guarda para você, né? Só que daí, quando ela me falou isso, com 30 anos eu já era mãe, aí eu fiquei pensando, eu com 30 anos, eu ainda estava realizando várias coisas para minha vida, entendeu? Eu falei para ela, que bom, você estava feliz sendo mãe aos 30, eu com 30 estava super feliz também em uma outra realidade de vida. Exato. Eu não me vejo, eu aos 37, grávida, eu não me via com um filho de 7 anos já. Você entende? Sim. Então, são as histórias, né? Eu acho que a beleza está nisso, da gente reconhecer os nossos momentos, né? A gente entender os tempos e os modos. Isso é importante. Então, eu vou falar sobre isso também, sobre a mente da gente estar boa para a gente poder alcançar o que a gente deseja. A mente atrapalhada não vai rolar. Eu acho isso muito legal. E é interessante também a gente citar aqui que tem histórias que, infelizmente, na imaturidade, a gente não escolheu muito bem, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, ela tem a minha idade, né? Ela tem 32,
e ela tem um filho de 16. E ela fala assim: eu não escolhi na época, foi muito difícil para mim, mas hoje eu sou muito feliz em ter um filho de 16 anos. É muito legal acompanhar, ele é adolescente, ele fala de namoro, ela vai ser avó, provavelmente, né? Vai ser avó cedo. Então, existem, tudo vai ter a sua própria história. Eu acho que o mais bonito de tudo são as singularidades das histórias, né? Isso é. Eu hoje, gente, apesar de me achar muito madura para algumas coisas, assim, profissão, eu gosto, né, de mim nesse sentido profissional, mas eu acho que eu não tenho preparação para ser mãe, não é o meu momento, sabe? E tudo isso, minha mãe vai ficar triste agora, né, porque ela fica pedindo neto pra gente o tempo todo. Eu não casei ainda, sabe? A minha irmã casou, né, Moniquinha, recentemente, graças a Deus, agora a gente joga toda a pressão nela de A ter pressão, ó. É errado a pressão, mas a gente faz, porque a gente quer ser tia, entendeu? E aí, mas eu, Sara, assim, me vejo muito mais tia, preparada para ser tia, do que para ser mãe, nesse momento. Mas eu quero. Daqui a alguns anos, eu quero muito ser mãe, mas não é o momento agora, sabe? Igual a da minha irmã, assim, a gente brinca, né, que eu faço pressão nela, mas é claro que eu entendo, né? Não só porque ela acabou de se casar, mas não necessariamente porque nasceu uma esposa que vai nascer alguém preparado para ser mãe, né? Pai e mãe. Então, cada um vai ter seu momento, a sua história. Uma coisa importante de falar é que a gente nunca está preparado, viu? Ah, então. Aí talvez Se seja, a gente então. ficar também esperando muita coisa, a gente nunca vai estar Aí, preparado. Maressa. Porque a gente é Maressa, você está mãe só assistindo a quando gente. o negócio acontece. Aí, Maressa, tá vendo? Então, aí agora já resolveu metade do meu problema. Então, eu posso fazer um pouco de pressão. A gente nunca vai estar 100% preparado, não. É estranho falar, mas assim, eu não me enxergo mãe, não. Enxergo muito tia, mas mãe, por enquanto, ainda não. Quero muito, mas tudo bem. Não só por não ser casada, mas assim, não. Eu tô falando por ser casada, gente, porque tem gente que tá assistindo que para eles não tem problema, mas dentro do meu contexto, eu acho que para ter filho tem que ser casado. Mas respeito quem não pensa assim, mas é a minha visão, né? Mas de qualquer forma, assim, eu acho que para isso ainda não, né? Quem sabe com os meus 35 também, eu já esteja um pouco mais preparada, né? E conta mais um pouquinho pra gente, então, Moniquinha. Aí casou, 32, você, o Weber. Então, gente, olha só. Quando eu conheci meu marido, então, assim, a Sara falou que ela acredita que tem que casar e ter filho, então, nossa família, nós temos certos princípios, assim, né? Então, eu fui cortejada pelo meu marido, sim, eu tinha 30 anos, mas eu fui cortejada pelo meu marido primeiro, então a gente saiu, a gente conversou, a gente foi amigo, e eu lembro que teve uma conversa crucial, ele foi me deixar em casa, daí conversa vai, conversa vem, ele falou assim, eu não quero ter filho, eu não gosto de criança, eu não quero ter filho. Foi bem na hora que ele me deixou na porta de casa. Eu, ok, cara de paisagem, né? Dei tchau, entrei na minha casa e falei, mãe, não é ele, chorando. Falei, não é ele, onde já se viu, mãe? Não é que eu quero ser mãe amanhã, mas como que ele pode falar que ele não quer ser pai? Então, nós nos casamos, eu sabia que isso ele falava da boca para fora, sabe? Porque, né, cada um tem suas marcas, experiências, e ele falava isso. Você percebia que não era algo que ele já estava consciente de que, assim, não é não. Igual Não a era uma gente tem uma convicção. prima, falar da Adele, a gente tem uma prima que ela fala que ela não quer ser mãe, ela já está decidida, e a gente vê que é uma questão que já está muito enraizada nela, Eu tenho né? uma cunhada, a irmã do Weber, assim, ela tem convicção. Então, não era uma convicção. Ele falava isso, né? Mas, assim, lógico que aquilo me tocou, me incomodou, mas depois a gente foi conversando e tal, bom, enfim, né? E aí, sim, é homem, né, gente? Homem, ele pensa muito em números, pensa numa série de coisas. Então, nós nos casamos, nós tínhamos 32 anos, então, os dois trabalhando a pleno vapor, né? Nós já tínhamos o nosso imóvel, nós já tínhamos o nosso carro, então, assim, tudo que aparentemente já tá, né? Pode ser pai já, pode ter filho. Mas ele não estava ainda muito pronto para isso, sabe? Então, era uma coisa que era um desejo meu apenas. E então, mas eu respeitei, também estava trabalhando bastante, então, ok, respeitei, tomei os meus remédios, né, para anticoncepcional. E aí, quando foi 3 anos depois de casado, eu engravidei. E aí eu lembro que quando eu peguei o resultado... Mesmo com a medicação, mesmo com a prevenção? Não, depois de 3 anos eu parei. Parei a medicação, tá. E foi assim, parei em um mês, no outro eu engravidei. Fértil, glória a Deus. Que é uma coisa interessante já, né, gente? Já tinha lá os meus 35 anos, e daí muitas mulheres têm medo disso, vai.
Lógico, nós sabemos que existe uma certa comprovação de um percentual, né, que vai, quanto mais ficando mais velha, o nosso corpo também vai envelhecendo, então a dificuldade de ser mãe vai aumentando, né, com a idade, a gente sabe disso. Mas a gente tem visto também, hoje em dia, muitas mulheres engravidando, então, é isso que eu falei, o que Deus tem, Deus tem. E aí eu engravidei e mostrei para ele o resultado. Nossa, ele ficou em estado de choque. Porque ele não queria. Né? Ele não queria. Mas ok, feliz por mim, beleza, tal. E aí eu trabalhando, e naquela coisa toda, assim, eu sofri um aborto retido. Então aí a gente já começa essa conversa da mãe mais velha, do engravidar mais velho, sabe? Porque já existe isso na mente, as pressões para casar, depois que você casa, elas se transformam nas pressões para você ser mãe. E aí eu ouvia de pessoas muito queridas que falavam, olha, quanto mais tarde tiver filho, seu filho pode vir com síndrome de Down, seu filho pode vir com não sei o quê, porque você vai ter cromossomos a menos. Sabe aquelas informações todas na cabeça da gente? Que muitas vezes as pessoas não fazem por mal, é falta de bom senso mesmo. Não é maldade. Falta de noção, né? É falta de noção. É falta de noção, não é maldade. Né? Algumas às vezes até pode ser maldade, mas na maioria das vezes é falta de noção. Então aí você perde. Você tem 35 anos, você engravida e você perde. Né? Aí, quando eu perdi, que meu marido, acho que caiu a ficha dele, sabe? Realmente tinha um ser e perdemos. E aí, foi um momento... Só que assim, também eu sou muito prática, viu, gente? Não é frieza. Alguns podem confundir com frieza, mas eu sou muito prática. Eu sofri, eu chorei, eu queria muito aquele bebê. Sofri, chorei, fiquei pensando, meu Deus, não é para mim, o senhor não tem filho para mim, aquela coisa toda. Mas em 3 dias eu estava em pé dando aula. Cheguei na faculdade, meus alunos falavam, professora, não precisa vir, professora, que bobagem. O diretor chegava e me, Mônica, fica mais tempo. Mas, gente... E nessa época você trabalhava muito, né? Muito. Eu lembro que você, para quem... só para a gente contextualizar, a minha prima, ela foi professora universitária por muito tempo, né? E nessa... Manequim, eu lembro de você trabalhando muito nessa época. Muito mesmo. E em pé, e olha, eu sou aquela professora que se movimenta, que escreve, que fala e que anda, né? E eles falavam, professora, não vem, mas eu falei, gente, olha, aconteceu, eu sofri, não era o que eu queria, mas aconteceu, né? Deus sabe tudo que ele permite, tudo que ele deseja, tudo que ele permite, né? Que acontecer, foi uma permissão, aconteceu, então, ok, vamos tocar o baile e seguir a vida, né? Mas é óbvio que aquilo ficava na minha cabeça. Daí vinha aquelas coisas, você já casou mais tarde, né? Porque você priorizou outras coisas também, né? Então, colocando quase uma culpa em você, né? É uma culpa. E o tempo foi passando e aquela coisa em mim, assim, né? Triste, mas eu voltei a tomar o remédio anticoncepcional. Aí a minha cunhada engravidou. E aí nasceu o Pedro. O Pedro, ele supriu um vazio dentro de mim, sabe? De um bebê. Então, eu falo assim, o Gabriel ficou com ciúmes, porque eu falo que o Pedro é meu primogênito, né? Ele nasceu primeiro. Então, ele supriu aqui um vazio que eu tinha muito grande da maternidade, né? Porque em casa, Sara sabe, a gente é casa grega, sabe? É um na vida do outro, a gente se intromete, a gente está sempre junto. Então, o Pedro foi criado por todos nós. Todos nós criamos o Pedro. Também que minha cunhada é uma beleza nesse sentido, ela não é aquela... só para ela, né? Aquela coisa assim, a gente, que todo mundo criou o Pedro junto com ela. E aí, eu passei, o que é importante, sabe, que eu acho que é importante a gente falar, eu passei por um momento de muita preocupação se eu seria mãe. Muita. Isso me fez mal, isso fez mal para o meu casamento, isso fez mal para o meu trabalho, para tudo, porque você deixa de ser uma pessoa concentrada, excelente, focada no que faz, porque você tem uma preocupação latente, né? Então, eu ficava com essas preocupações. Então, eu digo, o Pedro foi uma das coisas, o meu sobrinho me ajudou, né, a aliviar essa bagagem, e eu também comecei a mentalizar que, na verdade, assim, é muito fácil a gente falar, né, eu sou um ser, né, superior, então eu entendi que era vontade de Deus, eu fiquei em paz. Não, gente, eu tive uma conversa com ele.
tive uma conversa com ele. Ele é meu amigo, eu tive uma conversa com ele. Eu falei, Deus, eu quero muito ser mãe. Muito. Então, eu quero fazer um combinado contigo. Coisa de professor, né? Quero fazer um combinado aqui agora contigo. É o seguinte, o senhor não tem filho para mim? Porque pode acontecer, né, gente? Pode. Pode acontecer. O senhor não tem filho para mim? Aquieta o meu coração e fala comigo sobre isso. Eu não vou me entristecer e não vou me preocupar mais. Faz isso. Agora, se o senhor não fizer isso de aquietar meu coração, trazer paz, saiba que, se eu não for mãe, eu serei uma pessoa frustrada. Conversa séria com Deus. Frustrada. Uma conversa séria com ele, sabe? Você está aqui, Senhor, quero conversar contigo. Eu serei frustrada. Então, assim, veio a paz depois dessa conversa. Então, essa paz podia identificar que você não vai ser mãe, na verdade. Poderia entender isso, né? Mas veio essa paz, gente. Veio essa paz. Eu parei de tomar também o anticoncepcional, veio essa paz, e aí, mas foi um processo, né? Então, eu perdi o neném, 1 ano depois o Pedro nasceu, 2 anos depois, eu engravidei. Mas eu estava assim, com a minha mente tranquila, sem aquela cobrança, sem aquela pressão, e veio o Gabriel. E a mente tranquila te ajudou muito? O que você acha? Nossa, totalmente, né? Totalmente. Eu não vou negar que toda vez que eu ia no ultrassom, fazia 500 mil perguntas, que eu perdi né? Então, a gente fica com aquela coisa assim na cabeça. Eu sei que muitas que vão assistir a gente, eu fiz parte da estatística, de repente você também faz, você que está assistindo, né? Das que perderam o primeiro bebê. Eu lembro que na época era 25% das primeiras gestações. É muita coisa, né? Muita coisa, um número muito alto. Coisa. Então, eu conheço amigas que perderam 2, 3, 4, continuaram tentando. E hoje, daí depois veio um atrás do outro. Perdeu 5 e tem 3 hoje. Sim. 5 na sequência. Não é fácil. Né? Mas, assim, lógico, a cada ultrassom, né, era uma preocupação. Eu passei mal os 9 meses, também não foi aquela coisa linda. Né? Não dá para romantizar, né? Dizer que não romantizo. Né? Passei muito mal. As pessoas falam, vai passar mal é bom, significa que ele está fazendo rebuliço, ele está saudável. As coisas que as pessoas falam, né? Mas, assim, a mente ajudou muito, porque foi tranquilo passar, sabe? Apesar de eu ter passado mal, eu enjoei os 9 meses. Se você lembra disso. Lembro. Mas foi tranquilo, graças a Deus, foi tudo bem, né? Aí a gente pode falar um pouquinho sobre o corpo feminino, né? A medicina está super avançada. Hoje a gente vê mulheres tendo filhos com 40, o primeiro com 40, com 42 anos, né? A medicina está avançada e que bom, e são muitos os casos de mulheres tendo filho nessa idade, naturalmente. Sim. Sem tratamento, né? Então, só um adendo, lembrando que a gente está falando de primeiro filho, né, aos 38, porque a minha mãe teve a minha irmã mais nova com 44, né? Mas a gente está falando do primeiro filho, então é bom deixar isso claro, né? Isso, primeiro. Então, está super avançado, mas a gente não pode negar também, né, que o nosso corpo, ele foi feito de uma maneira e ele é o mesmo até hoje, né? Com os avanços da medicina e tudo mais, ele é o mesmo corpo, então eu tenho a minha pressão, a pressão de bebê, assim, né? Mas na gravidez, no último trimestre, ela foi lá para as alturas. Isso é um perigo. Então, só que assim, gente, é aquele negócio, você já está gerando, você já tem aquele seu filho, então é você se cuidar, é você fazer o pré-natal, é você ir ao médico, é você tomar o remédio que precisar e se cuidar. Sim. Né? E se cuidar. Gabriel veio saudável, maravilhoso, alegria da nossa vida. O pai dele, vale destacar isso, né? O homem que dizia que não queria ser pai, nossa, é um pai formidável, amigo. Pai babão, pai presente. Babão, apaixonado. O filho dele é o mais bonito, mais inteligente, é o melhor de todos.
Mas veio na hora certa, gente. Veio na hora certa. Eu acho que dizem por aí, né? Que o pai, ele se torna pai mesmo, na maioria das vezes, quando a criança nasce, né? Que para eles é um pouco difícil assimilar essa questão da gravidez e tal. Não viu, não sentiu ainda como a mulher sente, né? Totalmente diferente. Eu ouço muito falar disso, que o pai vira pai quando a criança nasce. E Que é ele olhou verdade, aquele pelo menos olhinho. na nossa experiência foi assim também, né? Uhum. A gente já se sente mãe, se você engravidou um pouco antes do Dia das Mães, você tá lá com 2 meses no Dia das Mães de gravidez, você quer presente, quer ser, né? É aquela coisa. O pai, realmente, ele precisa cair a ficha, né? Ele precisa ver, ele precisa daquele momento de pegar no colo e falar, aconteceu, né? Realmente. É meu, nossa, olha o que eu fiz. É verdade. E o Gabriel hoje está com quantos anos? Tá na Gabriel tem escola? 8 anos. Gabriel nossa, ele é a minha alegria. Eu lembro, ele nasceu num domingo de manhã. Aí tem uma música do Alceu Valença, né, chamada Assunção. Uma amiga minha no sábado à noite mandou a música para mim, que fala assim: eu sabia que tu virias numa manhã de domingo. Então, nossa, eu penso nessa música e tenho vontade de chorar, né? O Gabriel, ele é a nossa felicidade, a alegria. Eu lembro que uma vez um amigo do Weber veio aqui em casa para fazer um servicinho de elétrica. E ele falou assim, nossa, sua casa é muito morta. Uma casa fria, nossa, o Weber ficou nervoso, sabe? Ela é bonita, ela é tudo no lugarzinho, mas ela é fria, vocês precisam de uma criança. Tá tudo muito no lugar, tá tudo muito organizado. Mas bem que o Gabriel é super organizado, viu? Já foi no quarto dele, é verdade. No lugar. Gente, Mônica, depois eu vou pôr você me manda uma foto pra gente colocar na edição aqui do quarto do Gabriel, porque eu fico chocada com a organização dos brinquedos dele. Eu ia usar o computador de lá, mas daí não tava uma boa luz, eu vim pra cá. Depois me manda uma foto que a gente coloca aqui para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Porque não é pouco boneco, não, gente. É um exemplo, ele tem exemplo, né? É verdade, é que vocês são muito organizados, né? Você e o Weber. Então, nossa, ele veio na hora certa, gente. Então, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz, ele é a nossa tranquilidade. Então, desse amigo do meu marido falou que a casa era morta, né? Ele ficou morrendo, foi tiririca na época. Aí depois nasceu o Gabriel, e aquele movimento de casa, ele falava, não é que o cara, aquele desgramado tinha razão, né? Tinha razão. Tinha razão, uma criança em casa faz uma diferença mesmo. Esses dias eu estava conversando com o nosso tio Zé, por chamada de vídeo no WhatsApp, aí ele brincou comigo e falou assim, já que eu não sou vovô, de repente vocês têm que fazer um filho e tal, trazer para brincar na casa do tio, porque eu tô precisando de uma criança para quebrar minhas coisas. Eu falei, tá bom, tio, pode deixar. Bom, já que a gente falou desse assunto, de um filho para quebrar as coisas, Moniquinha, a relação, conta um pouquinho. Eu falei de quebrar as coisas porque criança junto faz bagunça, né? Não necessariamente que é o caso deles. Mas comenta um pouquinho da relação dos dois primos, então, que você comentou do Pedro, né? E que ele é seu primogênito, do Gabriel. Mas conta para as pessoas, porque é muito bonitinha a relação. Eu vou te mandar várias fotos deles juntos também. Combinado, a gente coloca aqui para as pessoas verem. Não, eles são irmãos, né? O Pedro é filho único também. Então, quando eu engravidei, o Pedro tinha 2 anos e 4 meses quando o Gabriel nasceu. Então, o Pedro brincava com minha barriga, ele ficava lá no umbigo, né? Gabriel, é teu primo! Conversando, o Gabriel nasceu, era o brinquedinho dele, né? O presente dele, o irmãozinho dele. Eles são muito próximos, eles são como irmãos mesmo. Brigam como irmãos, né? Ficam naquela coisa, naquela ira um com o outro, daqui a pouco eles estão se abraçando, eles se falam todos os dias praticamente. Quando não estão na casa da vovó, eles estão jogando pelo celular, eles conversam. E eu acho bonitinho, o Pedro fala assim, te amo, viu, meu gordinho? Então, é muito amor, assim, é um presente mesmo, sabe? Os meus pais, eles vivem para esses 2 netos que eles têm, né? Porque parece que não vai vir mais também, não sei. Não sei, né, Marcos? Não, parece que também não, aí o outro lá poderia. Não sei se porque, na verdade, gente, assim, a gente tem, a Maniquinha tem 2 irmãos, né, o Juninho e o Marcos. De você e da Pri, talvez não venha, o Marcos já tá com 41, né, ou 40? 41. 41. Porém, o homem, gente, para ter filho, né?
Então, assim, ele ainda quer ser pai, né? Mais um motivo para ele falava assim, eu sempre quis ser pai, até ter esses 2 meninos na minha vida, que me sugam a terra. Ele é um tiozão, né? Mas ele é um super tio, né? Mas poderia vir uma menininha, né? Também. Poderia ver uma menininha. De repente seria legal. Mônica, queria que você deixasse um recadinho, né? Não sei se você gostaria de falar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Um dos motivos, gente, que eu chamei a Moniquinha para falar com a gente foi porque, primeiro, porque ela sabe disso, né? A gente é primo. Na nossa família, a gente é meio primo-irmão, assim, né? A gente já fala tudo na cara mesmo, mas a gente elogia muito também. A gente não espera uma ocasião especial para elogiar uma outra, a gente fala o tempo todo. E a Moniquinha sabe que eu admiro muito ela. E esse foi um dos motivos. E um outro motivo é porque eu sei que a história dela poderia agregar para as minhas amigas também que estão assistindo, né? As minhas amigas têm a média de idade de 30 até 40 e poucos anos, e muitas... Gente, a maioria não tem filho. A maioria ainda não é mãe. A maioria não casou ainda, às vezes tem um relacionamento já sério, vai casar, mas não casou. E nas nossas conversas, a gente fala muito sobre essa questão da maternidade. Muitas delas, eu acho que 90% das minhas amigas querem ser mães. Eu falo que, assim, relacionamento é uma área complicada da vida, acho que por isso que a gente focou em trabalhar e estudar, porque a gente escolhe sozinho. Verdade. O relacionamento vai depender de um outro ser que também seja disposto e disponível, enfim. E muitas das minhas amigas têm acontecido isso, sabe? Apesar da boa vontade delas e de quererem muito, ainda não surgiu alguém que elas olhem, porque, assim, eu acho que a questão também de serem mais velhas, a gente olha e não aceita qualquer coisa, né? Então a gente não busca só um marido, a gente olha e fala, como seria como um pai, sabe? Como esse cara seria como um pai? E aí vai limitando, ele vai ficando um pouco mais difícil. Mas, assim, o que você diria hoje, né, se nós estivéssemos, então, numa roda de amigas aí, com o que você viveu, né? O que você aconselharia para as meninas que estão nos assistindo hoje? Bom, eu penso muito assim, não ceda às pressões, né? Cuide da sua mente, não aceite, né, essas provocações, essas pressões externas, porque isso te desequilibra, né? E quando a gente está em desequilíbrio emocional, as coisas não acontecem. A gente extrapola, mete os pés pelas mãos e daí acaba tomando, de repente, decisões que não são muito legais, né? Eu penso assim, faça a sua parte também, né? Faça a sua parte. Também não adianta falar, eu gostaria de me relacionar com alguém, encontrar alguém legal, e você não sai dentro de casa, né? O cara não vai bater na porta. Você encontrar... Quem vai bater na sua porta é o carteiro, o delivery, né? Aí vai que os carteiros estão tudo casados já, o delivery também. Então, é complicado. Então, assim, saia de casa, se abra, sabe? Se permita também, né? Eu penso, você é reflexo da sociedade atual, sabe? Do excesso do empoderamento feminino. Então, baixa um pouco sua guarda, sabe? Eu acho que é importante isso também. Baixa um pouco sua guarda, permita-se, né? Conhecer alguém. Já conheceu? Tenha calma, vai acontecer. Lógico, né? Como eu falei, existe um relógio biológico, ele existe, eu não vou negar que ele exista, né? Mas eu confio muito mais que aquilo que Deus tem para você, ele vai realizar do que do seu relógio biológico, né? Então, confie, tenha fé, faça a sua parte e o restante você der. O que depende de você, você vai fazer. O restante confia, entrega ao controle de Deus, que vai acontecer também. Né? E se precisar de tratamento médico, vai fazer tratamento, sabe? Eu penso assim, também não vamos só, né, ou romantizar ou espiritualizar todas as coisas. É por isso que eu falo, a sua parte você tem que fazer, né? Vai atrás da sua parte. Não conheceu ninguém ainda? Vai conhecer. Vai em lugares legais também, tá, gente? Né? Isso aí é muito importante, porque... Isso é importante também. Dependendo de quem você quer conhecer. É um relacionamento sério, né? Então, vai em lugares legais, né? Permita-se e vai acontecer. Tenha confiança. Eu sou aqui um exemplo, né? Em alguns momentos achei que isso não seria para mim. Eu achei até que eu não fosse casar, casei. Depois achei que eu não fosse ser mãe, sou mãe. Posso chamar o Gabriel? Claro, por favor. Filho, vem aqui um pouquinho, meu anjo.
tá na semana de provas. Ah, ele tá estudando, então, tá super estudar, concentrado. Né? Vem aqui, meu anjinho. A prima Sara, ele fala prima Sara. Eu achei isso lindo. Vem aqui para as pessoas verem você, minha paixão. Oi, Biel. Olha que menino mais, ele acabou de tomar banho, penteou o cabelo. Mas é essa coisa aqui, esse aqui é o meu bem precioso, é o presente de Deus na minha vida, carinhoso, amoroso, coisa mais linda que Deus me deu, esse menino aqui. Carinhoso, o Gabriel, amoroso, inteligente. Ele faz valer aquela passagem que fala o seguinte, que Deus vai dar medida sacudida, recalcada e transbordante. Eu sofri quando eu perdi o outro bebê lá, mas eu não imaginava que Deus ia dar para mim, nossa, que ia superar todas as minhas expectativas. E é o Gabriel, ele superou todas as expectativas. É o grande amor da minha vida, né, filho? E gente... a mamãe mais velha, filho? Às vezes não tem muito pique, mas a gente é parceiro de filme. Eu ia perguntar isso, Moniquinha, porque precisa de muito pique para aguentar a criança, né? Precisa. Por isso que eu abri e fechei a fábrica, né? Então fica só no Gabriel. O Gabriel tinha um mês, meu marido operou. Chega, não mais. Chega, já tá bom. Porque realmente, né, gente, assim, se a gente for falar hoje em dia das demandas hoje, né? Então, imagina, se você passou dos 30, você ainda não é mãe porque você tem focado profissionalmente em outras questões pessoais, depois que você tiver filho, essas questões elas vão continuar, né? Então, você tem que saber que, mas só que você vai ter que abrir um espaço na sua agenda para um ser que vai depender muito de você. Então, primeiro, veja bem, você quer mesmo ser mãe? Porque às vezes a gente quer muito ser mãe, mas a gente não entendeu qual que é a função e o papel de mãe. Então, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Sim, e tem muitos maridos que não entendem muito isso, né? Você tem um marido extremamente compreensivo, né? Que entende que nasceu uma mãe, aí você teve que mudar algumas rotinas suas, né? Para cuidar da criança. Eu vejo muito marido que, infelizmente, às vezes não dá o apoio necessário, porque... Os casamentos acabam, sabe? Infelizmente é verdade. Eu vejo muito casamento que acaba por conta disso. É uma tristeza sem tamanho, né? Mas acontece. E eu acho que uma das necessidades que as pessoas têm hoje é disso, né? De entender que se o seu marido ainda não compreendeu isso, o diálogo é importante e tudo mais, mas isso a gente vê até antes de casar, né? Mesmo o Eber falando para você no comecinho lá, que talvez, ai meu Deus, ser pai é muito diferente para ele, né? E depois, quando ele foi pai, exatamente quando o Gabriel nasceu, aí que ele entendeu que é muito, né? O que é ser pai de verdade, porque a gente nasce um pai quando nasce o filhinho, obviamente, mas você já conhecia o caráter dele, então você sabia como seria, né? Então, eu acho que isso a gente vê também no namoro, né? Nos processos quando você está conhecendo a pessoa. É que a gente não pode se aventurar a ser mãe. Sabe? Não é uma aventura, é mais uma coisa que você vai se jogar na sua vida, né? É uma coisa séria, a sociedade, muitas vezes a gente vê coisas assim que a gente acha que, nossa, o que está acontecendo com essa sociedade? A gente sabe que por motivos de famílias desestruturadas, famílias que, sabe, são pais que não se relacionam bem com os filhos não se relacionam bem com os pais, então você tem que entender, você quer ser mãe, você tem que saber que eu costumo dizer o seguinte, eu deixei de ser aquela pessoa física, sabe? Eu não sou mais a pessoa física, eu sou mãe do Gabriel. Não significa que eu abandonei a minha vida ou a mim mesma. Não, eu continuo com as minhas coisas, eu continuo me cuidando, continuo gostando, né, das mesmas coisas, mas assim, eu abro mão de uma série de outras por conta dele. Ele vem na frente, né? Ele é na frente, ele é a minha prioridade, minha e do pai dele. Então, em termos de recursos, em termos de disponibilidade, disposição, é tudo para ele agora. Ai, muito bom. E, gente, o Gabriel é desse jeitinho aí mesmo, ó, tá fazendo carinho no cabelo da mamãe, né, Belzinho? Depois, Bel, eu vou pedir pra mamãe tirar uma foto dos seus bonecos pra prima Sara colocar aqui para as pessoas verem o seu quarto cheio de bonecos. Quantos que ele tem, Mônica? Uns... Nem dá para contar. Nem dá para contar. Ele tem uma loja. Ele tem uma questão também, viu, Sara? Porque meu marido, ele teve uma... O meu marido, ele teve uma infância com muita restrição econômica. E aí trabalhou, né? Graças a Deus, é abençoado no trabalho, né? E aí ele foi pai. E aí ele se projetou, entendeu? Em muitas coisas. O menino,
Hoje em dia não mais, porque a gente sabe, né? Você, melhor do que ninguém, como psicólogo, pode dizer que as crianças precisam lidar com frustração, né? Sim, Então não é tudo que elas querem que elas podem ter. Mas no começo, assim, a menina fala, tá aqui, tá aqui. Porque o pai, ele se projetava, né? Sim, então, tudo que ele não teve. Então, você entra no quarto, você conhece, entra no quarto do Gabriel, parece uma loja, né? Realmente. Tudo lá. E eu acho que quando a gente fala do filho lidar com a frustração, é meio que o pai também lidando com a frustração de ter que dizer não pro filho, né? É difícil, gente, não deve ser fácil, não. E aqui em casa a gente é da turma dos heróis, né? A gente gosta dos filmes, a gente vai no cinema. Então ele gosta, a gente ama também. Olha lá, já trouxe alguns. Só alguns, assim, preferidos, Biel? São os preferidos ou você pegou aleatório lá? Não, acho que ele chegou assim, aleatório. Acho que ele chegou Gente, eu usei a palavra aleatório porque eu sei que ele vai entender o que é aleatório, porque esse Gabriel ele tem um vocabulário que vocês não têm ideia. Biel, amei, viu? Qualquer dia eu vou aí para brincar com você. Traz a Marissa. Tem que gente, o Gabriel é apaixonado pela minha irmã, vocês não têm ideia. Foi o casamento dela esses dias. Vou contar. Casamento da Marissa, recentemente, e aí o Gabriel não falou pro tio dele, que é meu primo, né? Que inclusive levou a minha irmã até o altar. Tio, já pensou se a Marissa diz não lá no casamento? Há a possibilidade dela falar não? Há a possibilidade dela falar não. Ele é apaixonado pela prima Marissa. Ele gosta muito da prima Sara, mas a prima Marissa é diferente. Ele ama a prima Marissa, apaixonado. Ele acha ela linda, maravilhosa, né? Muito bom. Prima, muito obrigada. Obrigada. Agradeço, muito gostoso bate-papo. Conta um pouquinho para a galera aí como que as pessoas te acham, se elas quiserem conversar com você, se alguma menina quiser ser sua amiga. Eu sei que você posta umas coisas muito legais nas suas redes sociais. Meu Insta é @monica.msalles, né? Eu já fui mais de rede social, hoje não sou muito, meu perfil é fechado, mas eu estou lá, podem me achar. A Moniquinha já foi bem de rede social mesmo, depois já deu uma diminuída, né? Mas, meninas que estão nos assistindo, se quiserem contar a história de vocês, perguntar, pedir algum conselho, orientação, eu sei que a minha prima é super disponível para isso também. Se quiserem mandar lá uma solicitação no Insta ou mandar para mim também, eu repasso aqui para ela. Mas acho que é bom conversar, né, Mônica? Esses dias eu até vou mandar um beijo. Mandar um beijo para uma amiga minha, ela está assistindo a gente com certeza, ela sempre assiste, e ela perdeu um bebezinho na semana passada. Então, eu espero que, de alguma forma, a história da Moniquinha, com certeza, né, vai se conectar a ela e ela vai sentir um alívio aí, né, porque ela estava comentando, gente, perder um bebê é ruim, porque as pessoas, elas não têm noção de que é um luto, porque elas acham que, faz outro, não é assim. Não nasceu. Tem muita gente que fala isso, e eu tenho conversado muito com ela, mas eu acho que hoje a sua história também vai se conectar muito com a história dela e, com certeza, vai trazer alívio. Isso é muito bom. No momento que a gente perde, parece que acabou. Parece que não vai ter mais jeito, né? A gente entende aquele momento como o fim da nossa vida. E não é, né? Tem água para rolar ainda e coisa para acontecer. Amém, é verdade. Prima, um beijo para você. Beijo. Muito obrigada. E, gente, obrigada pela audiência de vocês. Manda esse vídeo para outras pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir sobre essa história aqui hoje. Lembrando também que você pode se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E eu espero você na semana que vem em mais um programa Bem Feliz.